Olá, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Rui Lima, pertenço à equipa da Direção de Serviços e Projetos Educativos, da Direção-Geral da Educação, e estou aqui para mais um webinar no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mais precisamente já é o 7º no domínio da saúde. Antes de mais, eu peço desculpa, ou em nome do Dr. José Carlos Sousa, que é o diretor de serviço, peço desculpa por ele não estar, mas foi completamente impossível ele estar hoje, e compete-me a mim então estar aqui a dar-vos as boas-vindas e a apresentar um bocadinho este webinar. Este webinar, como eu disse, é o mais um no âmbito da saúde. Hoje o tema será sobre a atividade física, a temática é a atividade física, e este é um dos temas que temos vindo a trabalhar e que damos a maior relevância, e atividade física de uma forma global, não tanto quanto o desporto, mas isso também vou deixar para o nosso convidado falar. É evidente que quando falamos de atividade física falamos de saúde, mas também não só de saúde, e não é só de atividade física como temática. Quando se fala de atividade física, fala-se de saúde mental, obviamente, fala-se de bem-estar. A atividade física é um fator protetor para uma série de doenças, e das doenças principalmente que mais moem e matam em Portugal, e por isso faz todo o sentido. E como convidado tenho o prazer de apresentar o professor Nuno Corte Real, que é licenciado em Educação Física e é docente, professor associado na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade do Porto. Tem uma larga experiência nas áreas da educação para a saúde. Eu conheço o Nuno desde 1999, desde que ele fazia parte das equipas regionais, era professor operador do Tâmega na área da educação para a saúde. Eu estava na equipa, quando entrei para a equipa central, e por isso há muitos anos que conheço o Nuno, e é um prazer ouvi-lo mais uma vez. Para além de professor na faculdade, ele tem-se dedicado muito às questões da psicologia do desporto, às questões motivacionais, também não só a nível da faculdade, mas também a nível do desporto de competição. Aqui uma pequena brincadeira: o Nuno nesse momento trabalha com o meu clube de formação de voleibol, onde eu joguei há 45 anos atrás, talvez, 45 anos atrás, e que por isso tenho uma grande estima, e na altura obviamente fiquei ligado de coração à Académica São Médica, e tenho todo o prazer de anunciar isso. Pronto, vou passar a palavra ao Nuno, e certamente vamos todos aprender muito com o Nuno, porque é um comunicador excelente e sabe muito desta temática. Nuno, peço-te que então ligues a câmara e passe ao ativo, assume o palco. Obrigado, Rui. Isto quando as expectativas e os elogios são grandes, é assustador. Começo por cumprimentar todos. Isto aqui é um bocado estranho, deixem-me já dizer-vos com toda a abertura, porque estamos aqui muito, muito sozinhos, muito a falar para uma câmara. Eu vou dar o meu melhor. Eu já estou com esse hábito destes 2 anos na faculdade, num registro um bocadinho diferente, porque dava ainda para interagir com os alunos. Por exemplo, deixem-me dizer uma diferença: se estivéssemos numa sala, mesmo no auditório, provavelmente íamos começar, eu agora ia-vos pedir para todos se levantarem, íamos fazer uma dinâmica qualquer no auditório, precisamente, já que o tema também tem a ver com o mexe-te, então vamos começar a mexer. Não vos vou pedir isso agora, até porque não era controlável pela minha parte, e portanto vamos. Tenho aqui alguns tópicos que quero trabalhar convosco. Rui, permite-me uma ligeiríssima correção do nome da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E realmente isto não faz grande diferença. Podemos falar de motricidade humana, estamos a falar de movimento,
mas eu hoje, eu gosto, não é por acaso calhou bem eu estar a trabalhar na Faculdade de Desporto, por acaso identifico muito com essa denominação e realmente a questão dos conceitos. O tema atividade física, eu considero a atividade física assim um guarda-chuva de todo tamanho, e convém também, para esclarecermos aqui algumas questões, também definirmos um pouco melhor o que é que, quando estamos a falar de atividade física, o que é que estamos a falar, quando estamos a falar de prática desportiva, o que é que estamos a falar, e quando estamos a falar de exercício físico, o que é que estamos a falar? São complementares, fazem todos da mesma parte da mesma família. Vamos considerar realmente a atividade física, assim, o guarda-chuva grande que abarca tudo isto, e precisamente porque é que eu também trago para aqui esta questão de clarificação de conceito, que mais adiante irei abordar um pouco isso. Precisamente porque o que eu vos venho aqui propor por um lado, promoção da atividade física, tudo bem, mas dentro da atividade física, realmente especial atenção à prática desportiva. Ou seja, eu também entendo que quando avançamos com o projeto promotor da prática desportiva, é importante que também se trabalhe ao nível da atividade física diária. Portanto, aliás, eu acho que muitas vezes as coisas falham, porque muitas vezes vamos atrás de modas e inscrevemos num ginásio, ou vamos fazer qualquer coisa com os nossos amigos, ou seja o que for, estamos a praticar desporto, mas não mudamos mais nada na nossa vida. E isso é uma das razões, na minha opinião, e não só minha, mas pronto, que realmente muitas vezes dá abandono ao fim de pouco tempo, porque não houve mudança no estilo de vida da pessoa, não houve uma mudança interna que realmente depois sustente essa mudança, que muitas vezes é apenas porque o amigo disse, porque o médico mandou, porque o marido ou a mulher encostaram a pistola à cabeça e tem que ser, mas muitas vezes depois falha precisamente porque não há uma mudança mais profunda nos nossos hábitos. E, portanto, esta era uma questão. Eu sei que estou a falar neste caso é eu tenho um slide em que eu digo, em vez de, aliás, acho que no final vou mostrar qualquer coisa à volta disto, que em vez de darmos aulas para os nossos alunos, devemos estar nas aulas com os nossos alunos. Esta diferença do para o com, para mim, faz toda a diferença também nestes projetos. Pronto, eu não vou fugir naturalmente do tema, mas vou começar por partilhar, vamos ver se isto funciona bem. Eu peço ao Rui e ao Jorge, depois se houver algum problema com o som, assim, vou só partilhar convosco um pequenino excerto de um vídeo do Rubem Alves, que eu mostro sempre aos meus alunos. Eu dou aulas a vários mestrados na Faculdade de Desporto. Um dos mestrados, olha, que tiveram hoje exame de recurso, o meu último exame, espero eu, da época, depois de não sei quantos exames, mestrado em ensino, futuros professores de educação física, e eu mostro-lhes sempre um pouquinho deste vídeo, que acho uma delícia, do Rubem Alves, que é das tais pessoas que já morreu há uns anos, mas é das tais pessoas que não morreu muito, e eu diria que estava à frente do seu tempo. Vejam o que é que eles nos diziam sobre o tipo de professor que ele defendia. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Ora bem, vou interromper. Rui, penso que se ouviu bem, deu para perceber a mensagem, espero eu. Está perfeito. Pronto, muito bem. Ora bem, porque é que eu trouxe, lembrei-me de começar com o Rubem Alves, porque desde há muitos anos que eu penso exatamente isto, e agora, tirem-lhe se quiserem atividade física, ponham só o professor. Eu penso que também estamos aqui na presença de alguns professores de educação física, espero que sim. Mas a ideia que eu tenho é que estão professores das mais diversas áreas, e isto toca-nos a todos nós. Eu cada vez acho mais isto quando se fala de mudança de paradigma, pós-Bolonha. Eu acho que o paradigma já tinha mudado há muitos anos, ou pelo menos já havia muitos projetos pedagógicos diferentes, muitas pessoas que pensavam diferente e que faziam diferente. Agora, também sabemos que é difícil, são difíceis as mudanças. E, portanto, esta é, digamos assim, eu tenho algumas mensagens que vos quero passar, e, se possível, pôr-vos a pensar em algumas questões. Deixa-me já agora falar-vos, eu acho que devemos partir para qualquer projeto. Neste caso, este meu projeto é apenas 1 hora de um webinar,
Mas eu penso muito sempre nisto. Quais são os objetivos que eu tenho para esta aula, para esta sessão, para este webinar? O objetivo que eu tenho, entre outros, é, se possível, acrescentar algo àquilo que vocês já sabem sobre esta matéria. Eu vi algumas das perguntas que vocês colocaram, que certamente não irei conseguir dar resposta a todos. Também não seria a pessoa indicada para dar resposta a algumas das questões que colocaram, mas vou tentar, na medida do possível, e também, já agora perdoa um bocado, já que sou eu que tenho que fazer opções, e dentro da que tem sido o meu trabalho, dentro que é a minha especialidade e naquilo que eu acredito, tive que priorizar esta intervenção, e portanto, é um bocado por aí que vamos, pelo menos neste início. Depois Rui e Jorge logo veremos como é que vamos fazer a questão das perguntas. Estejam à vontade para ir fazendo perguntas, e vai haver certamente espaço para dentro do possível responder. Mas eu gostava de começar por esta parte. E mais, outro objetivo que eu tenho era que vocês saíssem daqui, cada um de vocês, com pelo menos uma parte de vocês, se possível, com algumas ideias em termos de projeto, de objetivos para melhorarem vocês próprios os vossos níveis de atividade física. Porque eu acho que este é o caminho. Muitas vezes nós estamos, mesmo nas escolas ou em projetos, a falar para os outros, nada melhor do que nós também começarmos por nós. Esta reflexão ser primeiro para nós. Deixa ver, olha, deixem-me falar, eu próprio tenho que aumentar os meus níveis de atividade física. Estou numa fase demasiado sedentária, demasiado aulas, demasiado avaliações, tenho que me organizar muito bem para conseguir ter algum nível de prática desportiva, e não está fácil. E, portanto, eu próprio, isto que eu vos vou falar também não é só para vocês, é também para mim. Já agora, esta ideia de quando tenho um dedo apontado, é uma coisa que eu digo muitas vezes, atenção, quando eu aponto o dedo a alguém, tenho sempre 3 apontados para mim. Se apontar o dedo a alguém, veja, espera lá, tenho 3 apontados para mim. Portanto, é bom começarmos nós próprios, e aquilo que eu vou tentar fazer, resumidamente, não temos tempo, 1 hora, deixem-me dizer, é pouco, mas eu vou resumir algumas ideias que, por exemplo, quem quiser avançar com alguma destas ideias nas suas aulas, na sua escola, acho que é um bom princípio, e já agora disponibilizo-me dentro das minhas possibilidades para vos ajudar em alguma coisa. Mesmo os slides que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou partilhar depois, mando para o Rui um PDF, e vocês terão acesso ao que quiserem. Há alguns links que eu trago aqui que não vou ter tempo de mostrar tudo, mas vou tentar deixar-vos aqui algumas questões. E dentro deste objetivo, ia pedir que vocês, se possível, uma folhinha, um caderno e uma caneta. Eu ainda sou do tempo muito da caneta e do papel. Se não arranjarem a caneta e o papel, se calhar no cantinho do computador dá para pôr uma folha Word, metade de uma folha Word, porque eu vos vou mesmo apelar a que vocês respondam a algumas coisas, que façam uma reflexão sobre vocês. Algo que eu faria com a minha turma, algo que eu faço na minha faculdade com alguns dos meus alunos, mesmo sendo uma faculdade de desporto, mas são futuros professores de educação física, e os aconselho no próximo ano, vão fazer estágio, é uma das atividades que eles podem realizar com os seus alunos, e portanto vou procurar lançar-vos aqui algumas ideias, algumas reflexões daquilo que vocês poderiam fazer. E pronto, peço-vos que tenham essa folha de papel, é algo que eu digo sempre aos meus alunos para terem, porque acho que vale a pena, primeiro, não confiar na memória, segundo, aqui vai ser necessário. Ora bem, eu penso que já estão a ver esta partilha do documento, e eu vou, pronto, esta é a ideia do Ruben Alves, que eu acho que é um bom princípio de diálogo, digamos assim, ou de conversa, porque para mim é muito isto, e se nós conseguirmos criar bons alicerces, e eu, enquanto, na altura, professor do Programa de Promoção para a Saúde, deixem-me tirar aqui o chapéu, há mais uma homenagem das milhares que ela teve, a professora Catalina Pestana, que era a pessoa que orientava o PES na altura em que eu entrei, depois muito bem a doutora Isabel Loureiro, mas foi o primeiro impacto com a professora Catalina Pestana, e realmente foi uma pessoa que marcou muito todo o trabalho que nós estávamos a fazer. Não só ela, como toda a fantástica equipa nacional que nos acompanhava, e eu tive a felicidade de ter muito boa formação, e muito do que eu vos trago aqui, com certeza que depois fui trabalhando, na altura depois fiz o mestrado, fiz o doutoramento, já nesta área do desporto. Neste momento estou ligado ao Gabinete de Psicologia do Desporto da Faculdade, e precisamente uma das áreas em que eu trabalho tem muito a ver com esta questão da mudança comportamental, do trabalho que podemos fazer em termos motivacionais, não só para que os jovens e os menos jovens agora, desde qualquer idade até aos idosos, é fundamental trabalharmos estas questões, como toda a gente sabe, e portanto é um bocado deixar-vos aqui algumas linhas, estratégias, algumas questões que têm resultado, e que acredito que forem bem aplicadas. E começo por aqui pelo perfil do professor. E eu acho que este é mesmo, não vou dizer que é meio caminho andado, mas quase. Tínhamos nós perfil
para espantarmos os nossos alunos sobre a matemática, a física, a educação física, o desporto, a história, seja o que for, e nós, aspas nisto, temos os alunos na mão para, em conjunto, fazermos uma viagem, que neste caso, eu vou-me centrar na questão desportiva, mas eu gostava que pensassem nisto de uma forma mais alargada, até porque cada vez mais acredito em trabalho multidisciplinar, envolvendo os conselhos de turma na medida do possível. E uma das sugestões que eu vos vou deixar a propósito das questões da promoção da atividade física e da prática desportiva é que me parece que era bem mais interessante que, se fosse algo, o motor para mim deve ser o grupo de educação física, eles são os especialistas desta área, naturalmente que sim, mas também o papel, neste caso, do grupo de educação física para mim é largar isto aos diretores de turma, é largar isto aos colegas das outras disciplinas no conselho de turma, é largar isto a uma classe tantas vezes esquecida que sou, agora já não é, eu sei que no meu tempo eram os auxiliares da ação educativa, os fantásticos funcionários não docentes das faculdades, que muitas vezes são esquecidas. Lembro-me na altura do PES que nós demos muita formação a funcionários, alguns deles pela primeira vez estavam a participar em ações de formação, espero que agora as coisas estejam um bocadinho melhor, mas a verdade é que eu cada vez acredito mais em projetos, não só multidisciplinares, como projetos que envolvam todos desde o início, sobretudo os jovens. E para mim este tem a ver muito com este perfil. Lembro-me nós, na altura do Programa de Educação para a Saúde, lembro perfeitamente do momento em que isto aconteceu, estar numa reunião, eu digo isto muitas vezes, adultos com adultos a falar dos problemas dos jovens e a querer resolver os problemas dos jovens sem os ouvir. Isso foi um erro que nós cometemos há muitos anos atrás e a dada altura percebemos, não, esperem lá, nós temos que realmente envolver os jovens desde o início nos projetos. Eu sei que é isso que já se está a fazer, mesmo nas questões da educação para a saúde, cada vez se fala mais disso, a importância de trabalhar com os jovens e ouvi-los desde o início. Mas pronto, ponto de partida por aqui. Depois, rapidamente o que eu vos posso dizer, já vos falei do guarda-chuva grande, atividade física, confesso, não gosto muito de falar da atividade física porque tudo é atividade física, desde que nos levantamos até que nos deitamos, nós temos atividade física regular, a não ser que estejamos na cama o tempo todo. Por isso é que eu acho que nós temos que especificar a ideia do exercício físico, que já é um exercício planeado, tem repetições e já tem o objetivo de melhorar a condição física. Isto, para mim, é o exercício físico. E depois temos a prática desportiva, que eu também gosto muito de usar esta definição da Carta Europeia, porque realmente também é um guarda-chuva grande onde entra quase tudo. Reparem, todas formas de atividade física, participação que pode ser organizada ou não, e pode ter vários tipos de objetivos, desde a melhoria da condição física e psíquica, naturalmente é importante que isto aconteça, muito importante a questão do desenvolvimento das relações sociais, e também, como é óbvio, a questão do desporto de competição, que não podemos nem devemos deixar de fora deste mundo do desporto, mas que também sabemos que isto também às vezes é assim, o desporto de competição é fantástico. Eu tenho os meus filhos, são todos esportistas, até vou chamar em Portugal, de alta competição, porque eles são praticamente profissionais do desporto, treinam todos os dias, jogam, a vida deles anda muito à volta do desporto de competição, mas o desporto de competição nós sabemos que é altamente exclusivo, só entram alguns, depois só jogam os melhores entre os melhores, há muito abandono também da prática. Por exemplo, é um problema atualmente com as questões da pandemia, houve uma quebra enorme dos níveis do desporto federado, e portanto é algo que nós temos que retomar a todos os níveis, não deixando nenhuma destas componentes de lado. Portanto, perceba-se a diferença. E agora, o modelo que eu defendo é algo, já há bocado eu disse, e deixem-me repeti-lo, é algo que nós vamos intervir ao nível da prática, desenvolvimento da prática desportiva dos jovens, vamos perceber os gostos deles, vamos perceber, eu estou a falar de jovens, mas isto dá para toda a escola e os seus professores, volto a dizer, também acho que devem entrar por aí. E, portanto, a partir daí, então, organizar, há alguns que estão mais vocacionados para a competição, então vamos criar condições para que haja competição, através do desporto escolar ou do desporto federado fora da escola, mas há muitos dos nossos jovens que querem apenas praticar desporto sem competição e também temos que arranjar espaço para esses jovens e aí a escola tem certamente um papel importante. Essas muitas vezes são perguntas óbvias. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos agora entrar um pouquinho em diálogo. Não vai dar. Eu diria assim, a minha resposta é depende, porque o desporto não promove, depende para já outra coisa que também não vamos hoje abordar, a questão da saúde. O que é isto ter saúde? Essa é uma questão que eu também vejo, que vou também já agora, vou já adiantar, não vou nada pela ideia do completo bem-estar biopsicossocial, uma definição já velhinha da Organização Mundial de Saúde, dos anos 40, vejam só os anos, e nós ainda continuamos a falar muito do completo bem-estar biopsicossocial. Eu vejo saúde nos dias de hoje, e não só de hoje, mas agora estamos na atualidade, muito mais a nossa capacidade, se quisermos até de lidar com a doença. Para mim, isso significa que uma pessoa muito mais saudável do que outras que há
a priori, têm os estilos de vida todos direitinhos, os exames médicos até podem estar certos, mas têm ali problemas de relação, têm problemas de agora, tanto se falar da questão do stress, da ansiedade, das questões sociais, não sociais, e portanto eu vejo a saúde muito mais abrangente e muito mais a capacidade que nós temos para, com as características que temos, conseguimos realmente dar a volta às nossas vidas, termos uma vida inclusiva, uma vida tanto quanto possível feliz. É por aí que eu vou. Porquê é que eu digo que depende? Porque o ser humano tem uma capacidade fantástica de transformar coisas que são ótimas em coisas que podem ser muito más. E o desporto, não só o desporto de competição, pode e muitas vezes traz ao de cima o que pior tem a raça humana em termos de falta de fair play, de viciação de jogos, de lesões, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, agora fala-se muito também da dependência do exercício físico. Portanto, alguns de nós, com esta ânsia de saúde, de procurar ter saúde, também fazem, a dada altura, algo de uma forma tão exagerada que virou doença, nomeadamente as questões de vigorexia, se quiserem, o culto do corpo, que realmente está a trazer muitos problemas a muita gente. Dito isto, se conseguirmos encontrar aqui o equilíbrio, parece mais uma vez a tal ideia do equilíbrio saudável, será por aí. Eu uso esta frase, que gosto dela particularmente. Há formas muito saudáveis de ser doente, e ponham aspas no doente, porque também estávamos agora aqui todo o resto da tarde e noite a discutir o que é estar doente ou estar saudável, ser saudável. Assim como há formas muito doentias de tentar ser saudável. E, portanto, parece-me importante, já agora porque estou a falar para professores, que nós se reflita sobre este conceito de saúde, também com os nossos jovens, no sentido, a ideia do completo bem-estar biopsicossocial pode nos remeter saúde para uma meta muito difícil de atingir, ou que só se atinge em determinados momentos. E, portanto, não parece que seja esta a melhor forma, quando sabemos hoje que o problema tem muito a ver com tomadas de decisão, e, portanto, é por aí que nós temos que ir. Se é tomadas de decisão, se tem a ver com o estilo de vida que nós temos, então acho que temos que trabalhar a esse nível, ao nível da comunicação, ao nível da relação, os tais alicerces, ao nível do espanto, se quisermos, e muitas, por exemplo, das perguntas que vocês colocaram ali, a minha questão, a minha vontade é assim, vamos à procura das respostas. Não sou eu, professor, que vos vou dar as respostas. Eu acho que o ensino está, nesse aspecto, está doente, se continua à espera que o professor continue a dar todas as respostas. Eu cada vez digo mais aos meus alunos, também eu trabalho com treinadores, façam mais perguntas, não deem logo as respostas. Gosto muito da ideia, não sei se vai ver, do A4 em branco. Vamos usar mais vezes o A4 em branco. É bom que eu tenha o trabalho de casa feito, saiba o que eu quero fazer, mas vamos partir à procura de qualquer coisa em conjunto, vamos levantar dúvidas e vamos procurar respostas. Essa, para mim, é a ideia que nos vai levar a qualquer coisa, que para mim é a palavra-chave de tudo isto, é a autonomia, e é aí que eu acho que cada um de nós pode contribuir. Eu tinha muitas vezes muitos professores nas ações de formação ligadas ao programa de educação para a saúde que nos diziam, Nuno, eu não tive formação em educação sexual, em drogas, eu não vou falar, eu não me sinto à vontade para falar com os alunos sobre essas questões. E o que eu lhes dizia era sempre a mesma coisa, então não fales, põe-nos a falarmos com os outros, trabalha a comunicação, trabalha a relação, trabalha a tomada de decisão, cria uma boa relação com os alunos e depois vão juntos, em conjunto, à procura das respostas acerca das dúvidas que eles têm. Mas tem que ser, agora, é um processo mais lento, que é o que muitas vezes nós queremos, é um processo muito mais partilhado, é um processo que vai ter avanços e recuos, mas eu não tenho dúvidas que é um processo muito mais sustentável, que dá-nos muito mais garantias de sucesso no fim. E trabalharmos esta questão da autonomia passa por não sermos nós a fazer tudo, antes pelo contrário. Aulas transmissoras de conhecimento, esqueçam, não parece que faça, não quer dizer que não haja transmissão de conhecimentos, não quer dizer que não haja momentos, é que, pessoal, parou aí, vamos ver o que dizem alguns autores, o que é que nos diz a ciência sobre isto. Faz todo sentido. Na medida do possível, que o professor consiga criar condições para que sejam os alunos a fazer essas apresentações, acho ótimo. Eu sou professor no ensino superior, vou-vos dizer, tenho muitos alunos, há um trabalho que eu faço com eles, deles levantarem características a melhorar para serem melhores professores. Vou-vos dizer, em 90 alunos, 50% escolhe as questões da comunicação. Não se sente à vontade para falar em público. E parece-me que é algo que nós temos que, desde pré-primária, se quiserem, passando pelo primeiro ciclo, segundo, terceiro, cada vez temos que pôr mais os jovens como atores principais, eles a intervir, eles a fazer perguntas, eles a dar respostas. Acho que é um trabalho que todos nós podemos fazer. E reparem, se fizermos isso bem feito, era o que eu dizia a essas colegas que não queriam falar de temas específicos, não fales, fala da relação, desse trabalho, do respeito, de termos debates
construtivos, aceitar a opinião do outro, defender a sua opinião, e para mim e agora isso não me interessa se é matemática, se é português, seja o que for. Gosto muito deste autor, Antonovsky, que nos fala que nós estamos num rio e não na margem desse rio. Eu vou abreviar isto, senão eu agora estava aqui até amanhã a falar e não posso. Importante é nós trabalharmos esta questão, e aí tem a ver com as questões da autonomia, capacidade de sermos nadadores. E ele fala-nos de outra coisa. É importante este triângulo, o tal sentido de coerência, interpretarmos a realidade. Por exemplo, desporto. Eu acho que se perguntarem aos vossos alunos, e se eu perguntasse aqui aos 300, é importante praticarmos desporto, se sermos ativos fisicamente, eu tenho poucas dúvidas que 100% ia dizer que sim, que é fundamental. Se eu perguntasse o que é que temos que identificar, que recursos temos, eu também acho que o desporto é uma coisa tão popular. Eu posso fazer desporto na rua, posso fazer desporto num metro quadrado no meu quarto, se tiver um jardim, faço um jardim, tenho praia, tenho parque, faço na escola. Repare, não tenho dinheiro para comprar um fato de última geração, umas sapatilhas ou ténis, como quiserem chamar, uns calções e uma t-shirt e podemos fazer. Posso fazer sozinho, acompanhado de milhares de pessoas, ou só eu e outra pessoa. Reparem, não é difícil identificar o que é que nós temos que fazer. Agora, então, vamos perguntar porque é que está a falhar aqui este empenhamento, que nem de propósito para este tema vem, e aí um bocadinho que eu queria falar de algumas questões, porque realmente aqui nós estamos claramente a falhar. Se quiserem, os países do sul da Europa, culturalmente, há aqui razões culturais, naturalmente, há razões diversas, e eu acho que sem estarmos a apontar o dedo a ninguém, é que todos nós podemos fazer mais, a começar nas famílias, naturalmente, mas não nos adianta de nada estarmos a bater no nosso país, na cultura do nosso país, que de facto devia dar muito mais apoio às questões do desporto e não dá tanto. A educação física na escola, para mim, devia estar muito mais valorizada, que não está. É um país cultural, desportivamente, em termos culturalmente, não é dos mais avançados. Temos um clima fantástico, temos praias imensas, falta-nos algumas estruturas, falta-nos mais investimento, mas eu também estou um bocado cansado de batermos nos outros, cada vez mais assim, ponto cada um para si e vamos ver o que é que cada um pode fazer, a começar por si, na sua família, no seu núcleo familiar, os senhores professores com os seus alunos, cada um com a sua turma, a escola no seu meio, inserida numa comunidade, e é um bocado por aqui que eu acho que nós podemos ir. Pronto, dito isto, e então vamos começar aqui o exercício. Depois vocês podem ler sobre isto. Estes autores, aliás, eu vou-vos aconselhar um livro destes autores, Prochaska, Di Clemente e Norcross, que eles falam-nos do modelo transteórico, e é muito interessante percebermos isto. Isto é muitas vezes, se calhar, a razão porque as coisas falham, é porque nós não respeitamos a fase em que cada um está. Pré-contemplação. É alguém que não tem... Deixem-me começar a dizer uma coisa. Este modelo começou por ser testado nas questões do tabaco, com êxito, passou também para as questões do álcool e outro, e também o exercício físico, nutrição. Portanto, temos este modelo aplicado aos diferentes comportamentos. Aqui eu estou a aplicá-lo às questões do exercício físico, se quiserem, da prática desportiva. Pré-contemplativo é aquele que não tem intenção de fazer, não faz nem tem intenção de fazer nos próximos 6 meses. Contemplação, já vê vantagens, mas tem montes de barreiras. Dificilmente vou conseguir mudar. Preparação é aquele que já está mesmo na fase de preparação, já procurou o ginásio, já sabe o horário, os preços, já tem o equipamento, já falou com os amigos, já vai dar aquela corridinha, já começa de vez em quando a fazer, mas não consegue manter regularidade. Depois a ação já está a regular, pelo menos 2 vezes por semana, tentamos 3, mas pelo menos 2 vezes por semana. E a manutenção, não vamos falar aqui da finalização, que é outra fase deste modelo que não me parece ajustada para este efeito. O que é que eu vou pedir a cada um? E é a tal folhinha que eu vos pedi, é o tal exercício. E eu faria isto com as minhas turmas para começar um projeto nesta área, que é, vamos saber, nos meus 30 meninos ou meninas, alunos, não interessa, ou se quiserem professores, quantos estão na pré-contemplação, quantos estão na contemplação, quantos estão na preparação, quantos estão na ação e quantos estão na manutenção. Eu peço-vos que vocês façam isso, não é? Ninguém vai revelar nada a ninguém, isto é vosso, se vocês quiserem. E é perceberem que fase é que vocês estão. Qual é a importância de eu saber esta fase em questão? Porque devem imaginar, o discurso para quem está pré-contemplativo é diferente do que aqueles que já estão contemplativos. Por isso é que é importante eu não avançar com projetos chapa 5 para todos, porque a mensagem não vai passar para todos, como nós estamos cansados de saber. Peguem para isto, para os outros comportamentos, inclusive para as vossas disciplinas, vocês têm uns alunos que nem estão nem aí, outros já estão, outros já querem, outros não querem, e portanto nós estamos a fazer chapa 5, já sabemos que não funciona. Também já sabemos que é difícil, com 30 alunos, depois individualizar práticas, mas conseguimos fazer. Pronto, este seria o primeiro exercício que eu faria.
quando estão aqui, quando estão na preparação, quando estão na ação e quando estão na manutenção. Eu costumo dizer, os que estão na ação e manutenção não estraguem, não mexam, porque eles já se mexem, eles já são ativos, já fazem, vamos tentar não estragar, antes pelo contrário, vamos usá-los para promover a prática dos outros. Estes têm que ser nossos aliados na tentativa de puxar os outros para este campo da ação e manutenção. Importância de, por exemplo, num projeto ao longo do ano letivo, por exemplo, fazer isto, é porque muitas vezes nós dizemos o projeto falhou e não é verdade. Se nós conseguirmos num projeto X meses, porque isto também é variável, passarmos X% dos pré-contemplativos, já começam no final a estar aqui no amarelo ou no azul, já é um ganho. Qual é o problema? Muitos projetos não têm tempo suficiente para haver mudança. Não respeitamos alguns ritmos, quisemos acelerar muito e depois isto é muito sobe e desce, não é? Não há uma subida linear, era bom se assim fosse, sabemos que não. Portanto, reparem, neste caso os pré-contemplativos ainda não estão nem aí. Estou no sofá, não quero, estou no telemóvel, estou na PlayStation, deixem-me estar que eu estou muito bem. E estes ainda não estão sequer suscetíveis para qualquer mudança. Temos que trabalhar ao nível de mais informação, tentar fazer com que eles participem em algumas ações, percebam melhor, vejam bem as questões da sua saúde, se calhar poderiam melhorar, assim, têm que tentar começar a perceber benefícios. Os contemplativos já veem vantagens, já dizem, eu até gostava, mas eu não consigo. Com estes vamos tentar perceber quais são as barreiras que eles têm. E esse era um exercício que eu vos iria fazer agora a seguir, a vocês. Aqueles que não conseguem ainda manter a regularidade, ter uma regularidade que gostassem, apontem isso, faz favor, quais são as principais barreiras que vos impedem de serem mais ativos que o que gostariam. Mesmo alguns dos que estão na ação gostavam até de ser mais ativos e esses também podem dizer porque é que eu não consigo ser mais ativos. Este é um exercício muito interessante de fazer-se no início, por primeiro, reflexão individual. Reparem, um questionário de 5 perguntas, muito fácil de perceber, e a seguir avançarmos para a questão das barreiras e depois já falaremos a seguir de algumas questões. Mas estes 2 pontos são fundamentais. Em que fase estás? Quais são as barreiras que tens? E a partir daqui, então, podíamos lançar qualquer coisa ao nível de se perceber os que estão contemplativos, quais são as barreiras que têm, as principais barreiras, e então vamos com eles tentar desmontar algumas coisas e ver se conseguimos que eles passem à preparação, ver quais são as condições que são necessárias criar na escola e eventualmente fora da escola, para que realmente seja possível dar-se o passo. Isto, se cada um de vocês fizer este exercício, parece um bom início. Associado ao modelo 3 teórico, nós temos o balanço decisional, que são 5 perguntas, eu só trago aqui 5 mais 5, são 5 prós e 5 contras. Digamos que há uma balança, estes autores perceberam, que com certeza aqueles que ainda estão numa fase não ativa têm mais contras do que prós. O nosso trabalho é tentarmos equilibrar a balança e depois desequilibrá-la a favor dos prós, como é óbvio. Isto é um trabalho aturado muitas vezes, mas reparem, há aqui vários tipos de contra, que muitos que se situam, são, ou barreiras, se quiserem, e que nós depois temos que trabalhar em cima dela. Como eu disse, isto não é uma linha linear, isto nem sobe e desce e anda para o lado, e portanto sabemos que são caminhos complicados. Pronto, reparem, este era o exercício que eu iria fazer convosco, se vocês fossem a turma em quem eu iria aplicar, ou se quiserem ao nível da escola. Deixem-me já agora acrescentar, eu se mandasse alguma coisa para este próximo ano letivo, vou-vos dizer que era uma das iniciativas que eu proporia às escolas, na voz dos professores de educação física, depois alargada a toda a escola. Vamos no início do ano letivo identificar de facto os níveis de prática desportiva dos nossos jovens. Eu não tenho dúvidas que muitos professores já fazem isso, usam várias plataformas e fazem isso. A questão é depois, será que conseguimos que cada jovem tenha o seu projeto promotor da prática desportiva e da atividade física? Essa é que é a questão. E esse projeto tem atividades concertadas, tem atividades que são monitorizadas ao longo do ano. Essa é uma questão que me parece fundamental ser trabalhada. Eu vou dizer, eu acho que isto era excelente a nível de umas... E agora, isto não pode ser exclusivo, na minha perspectiva, dos professores de educação física. Iria resultar muito melhor se conseguíssemos alargar isto à escola e a partir daí conseguirmos que cada turma conseguisse identificar as fases em questão, identificar as barreiras e então, face às barreiras, então avançar com um projeto de intervenção em que fosse possível devagar e com calma, usando naturalmente também as aulas de educação física, mas os espaços
fora das aulas de educação física. Mesmo as outras disciplinas podem também concorrer com isto, para isto, através de textos, através de exercícios que se podem fazer, através de tanta coisa que se pode fazer, se nós quisermos. E, portanto, reparem, por outro lado, é também importante pegar naqueles que já estão ativos ou já na manutenção. Vamos então perceber primeiro como é que eles conseguem organizar a sua vida e depois o que é que benefícios é que eles têm relativamente à prática, porque é que eles fazem prática, que benefícios sentem na sua vida. E isso muitas vezes pode ser um fator interessante de motivação dos outros. É um bocado por aqui que nós podíamos ir. Pronto. Esta é uma primeiríssima parte. Eu queria falar-vos de uma questão de motivação. Não sei, Rui, se faz sentido eu continuar com o que eu tenho preparado e depois temos ali 10 minutos. Eu já vi que já são 7 e 6. E, sim, portanto, podes continuar. Posso continuar. Pronto, reparem, este seria uma primeira parte que me parece fundamental em termos de envolvência dos outros, de termos dados que nos ajudem a monitorizar o que se está a fazer. Vou acrescentar barreiras principais, e agora era muito interessante, não vai haver essa possibilidade. Principal barreira que vocês também devem ter colocado, falta de tempo, e digam-me se eu estou errado, pode acontecer que neste grupo, mas eu se fizesse um levantamento, as pessoas que não conseguem ser tão ativas como gostariam, provavelmente a primeira causa foi as questões da falta de tempo, que nós sabemos, deixa-me falar-vos um bocadinho, eu corrigiria a falta de tempo para má gestão do tempo. O que é preciso trabalhar é a gestão com que nós... O tempo foi uma criação do homem, respeitamos o ritmo da natureza, temos dias, 24 horas, sempre 24 horas, e, portanto, o que nós temos que fazer é priorizar as nossas ações ao longo destas 24 horas, e quando nós sentirmos que, de facto, é importante incluirmos a atividade física, nós vamos incluir a atividade física. Portanto, esta ideia da falta de tempo não é verdade por várias razões, por mais que alguns de vocês estão a dizer, eu havia de ter a minha vida, eu tenho de levar os filhos, tenho que não sei o quê, ainda tenho que cozinhar, ainda tenho que levar os miúdos ao desporto, ainda tenho não sei o quê, como é que eu arranjo tempo para mim? Eu sei que não é fácil, mas a verdade é que sim, nós temos pessoas que nos dão esses exemplos, pessoas super ocupadas, que já perceberam a importância para as suas vidas de ter ali aquele momento, e a verdade é que é a altura de nós também pensarmos muito nos nossos momentos e conseguirmos fazer atividades que nos deem realmente prazer. E essa é a questão que eu assim vou falar, porque me parece fundamental, e os estudos todos nos dizem isso, porque é que nós aderimos mais a uns comportamentos e menos a outros, e há algumas razões para isso que me parecem interessantes serem trabalhadas. Mas pronto, pegar nas barreiras e pensar quais são as manifestações dessa barreira, isso em termos de projeto, quais poderão ser as causas, e então, a partir daí, vamos em cima. Se a questão é tempo, então vamos trabalhar em cima do tempo, vamos trabalhar em cima da agenda que nós temos, vamos ver como é que a podemos organizar. Será que podemos organizar de outra maneira? Será que podemos incluir aquela meia horinha ali para fazermos qualquer coisa ao nível físico? E agora deixa-me acrescentar, não esquecer esta vertente desportiva, da prática desportiva, se for esse o caso, ou uma vertente da atividade física, que pode ser por passear, pós-jantar, pós-almoço, seja o que for, as tais famosas caminhadas que podem ser feitas num ritmo perfeitamente de lazer, de convívio, ou podem ser transformadas em prática, inclusivamente em prática desportiva, uma vez que a marcha, ainda por cima, é uma modalidade olímpica. É muito interessante ver pessoas, umas a caminhar muito calmamente na estrada, em qualquer calçada, em qualquer beira-mar ou bosque, ou seja o que for, e ver outros que já estão equipados, já têm fato de treino, já têm sapatilhas e já aumentaram o ritmo da sua passada, quer dizer que já passaram a fase da atividade física diária e já estão de facto ali com uma prática desportiva mais intensa, que também é isso que nos recomendam, é que nós tenhamos momentos de prática mais intensa, não só aquela prática. A ideia, se conseguirmos 1 hora de atividade física, excelente. Se conseguirmos incrementar 2, 3 vezes por semana uma prática mais intensiva, era muito bom. Uma outra forma, e havia uma das perguntas que falava dos passos, realmente o que a OMS aconselha são os 10 mil passos, é esse número redondo, já se fala em 12 mil passos, mas vamos ficar com o número redondo dos 12 mil, que me parece uma ideia interessante, que é facilmente monitorizada, e deixo já, até porque o tempo avança, esta ideia de algumas escolas estão a fazer isto. Por exemplo, usando as aplicações de telemóvel, é possível cada um de nós monitorizar as suas, eu vou chamar unidades de movimento, prefiro falar disso a passos, que o mede um pouquinho mais que passos, também depende da aplicação, depende do botão. Ou então, há pedómetros
comprados muito baratos em qualquer loja desportiva, que se põem na cintura e que medem também unidades de movimento. E isso é interessante para quê? E este é o desafio que eu vos lanço. Veja, eu já fiz isto várias vezes. Numa semana tipo vossa, sai de casa, vai para a escola de carro eventualmente, na escola dá aulas todo dia, vai almoçar à cantina eventualmente da escola, está ali e tal, chega à casa, prepara jantar, janta, deita, um bocado de televisão. Num dia tipo, quantos passos dá? É muito interessante fazer este exercício. E depois o objetivo pode ser, espera lá, isto eu estou só a dar 3.000 passos. A teoria diz-nos que nós devemos pelo menos dar 10.000. Fiquem com este número redondo, que depois é variável de pessoa para pessoa, naturalmente. Mas, bolas, eu estou mesmo a mexer muito pouco. Portanto, se fizer 30 minutos de corrida, vai dar já uns milhares de passos valentes. Ou fizer 30 minutos de basquete, de ténis, ou seja lá outra coisa qualquer que gosto de fazer. Até o simples saltar à corda, que é uma atividade por acaso que eu gosto de fazer, ou dar uma volta de bicicleta, ou seja o que for, já estou a incrementar o número de passos. Pode ser uma atividade muito interessante para se fazer numa escola. Agora, a maior parte dos miúdos têm telemóveis que com acesso à internet e, portanto, conseguem ter estas aplicações. Mete-me alguma confusão às vezes em usar a questão dos telemóveis, mas pode ser um bom uso do telemóvel. Aqueles que não têm pode ser complicado e, portanto, acho que isto tem que ser gerido com alguma cautela. Mas pode ser muito interessante até fazer uma espécie de concurso. Vamos ver qual é a turma que consegue incrementar mais o número de passos durante a semana. Coisas deste género, relativamente simples, que me parecem interessantes serem feitas. E, portanto, é um bocado por aqui. No projeto, não só para os jovens, mas para os adultos, neste caso, aquilo que eu dizia há pouco, para além das tais 2, 3 vezes que era interessante fazer uma prática mais intensa, é muito importante ver em que é que eu posso aumentar os meus números de passos durante o dia, seja a ir pelas escadas em vez de ir pelo elevador, seja, se possível, ir a pé para a escola ou estacionar o carro um bocadinho mais longe, até num lugar se calhar melhor para estacionar, e vou aproveitar aquele momento. Agora, obriga-me se calhar a sair um bocadinho mais cedo de casa, obriga-me a chegar um bocadinho mais tarde, obriga-me se calhar a não estar o almoço todo ali sentado, mas aproveitar o almoço para dar ali uma volta à escola, por exemplo. Obriga-me, olha, uma coisa que eu tento incrementar na faculdade é que são as reuniões volantes. Porque é que devemos estar constantemente entre 4 paredes a reunir? Não dá para dizer, olha, temos um tema para discutir. Agora, isto, atenção, é preciso que as pessoas percebam o que estão a fazer, que queiram fazer isto, porque há mais discussão, naturalmente, é mais confusão, é preciso que as pessoas estejam muito envolvidas nisto, mas nós podemos, com imaginação, arranjar formas de trabalhar isto. Pronto, era importante, não deixar de vos falar disto, também não vos vou amassar com isto. Motivação, o grande tema da motivação. Consultem este site, Self-Determination Theory. É muito interessante para quem quiser saber mais sobre isto, porque é um site onde se tem imensos artigos sobre a aplicação desta teoria na escola, na educação física, no desporto, em variedíssimas áreas. O que é que estes autores disseram? Isto não é só extrínseco ou intrínseco, que era, se pensava um bocadinho isto. Porque é que nós fazemos algo? Ou porque espero ter algo que venha de fora, ou porque quero crescer pessoalmente. Não é só assim. O que estes autores nos falam é de um contínuo motivacional. Eu faço algo para obter recompensas ou evitar punições. Por exemplo, faço exercício porque o médico me diz que eu tenho que fazer. Não é porque eu gosto, eu não quero, mas me encostaram a pistola à cabeça e eu tenho que fazer. Faço, assim, eu hoje até nem queria ir ao ginásio, hoje até não queria fazer, mas vou ficar com um sentimento de culpa enorme, porque o professor, comprometi-me com o professor que ia, com o PT, com o meu marido, com a minha mulher, que não faltava, porque eu tenho que perder 10 quilos e se eu não vou-me sentir culpado. Reparem, eu não gosto daquilo que estou a fazer, mas vou fazer motivado extrinsecamente. Até que a dada altura, e aqui é passagem fundamental, ainda sendo extrínseco, um pouco extrínseco, mas esperem lá, eu começo a ver vantagens. A vantagem pode ser, comecei a emagrecer, a vantagem pode ser, já me mexo melhor, já me canso menos ao longo do dia, já não tenho tantas dores, já começo a identificar benefícios. Agora, o problema disto é realmente passar para esta fase. Porque a dada altura, depois com o tempo, nós começamos a integrar este comportamento. Pronto, vou resumir isto neste quadro, que parece assim confuso, mas eu acho que se percebe bem. E, claro, qual é o objetivo? O que nos diz a teoria é que quanto mais intrinsecamente nós tivermos, é fácil percebermos, tenho diversão, tenho satisfação, tenho prazer, mais dificilmente eu abandono esta prática. Quanto mais eu estiver regulado de uma forma extrínseca, a tendência para abandonar aquele comportamento é muito grande. Daí que nós devemos, de alguma forma, trabalhar para as questões intrínsecas, sendo que no desporto
por vezes realmente não é fácil. Porquê? Porque muitos dos nossos jovens realmente não são competentes para a prática desportiva. Muitos de nós realmente não têm jeitinho nenhum para aquilo e não gostam daquilo, pura e simplesmente. Estou-vos a falar aqui de 3 necessidades psicológicas básicas, que é uma das mini-teorias associadas a esta autodeterminação. Eu trago para aqui porque isto é fácil de perceber e porque é fundamental, ouça, inclusive aplicada às disciplinas de cada um de vocês. Aqueles meninos que são maus alunos, que estão super desmotivados nas vossas aulas, têm uma percepção de incompetência muito grande. Têm más notas, não percebem a matéria, não estão ali. No desporto, agora eu não vou falar das outras disciplinas, vou falar do desporto, que é o tema de hoje. Nós, na verdade, os professores de Educação Física sabem disto. Nós temos muitos na escola, temos de tudo. Temos que gostam muito, que adoram. Felizmente são muitos que gostam, ótimo. Mas temos muitos que de facto não gostam e não têm jeito, por um lado. Outra necessidade que todos nós temos é a questão de sermos autónomos. Eu estou ali porque eu quero, eu tomo decisões. Daí, mais uma vez, a tal palavra-chave da autonomia. E outra necessidade que todos nós temos é de nos relacionarmos. O que é importante nos projetos, seja ele de que natureza for? Que haja bom ambiente, um clima positivo, nós chamamos um clima motivacional positivo, enquanto haja o direito de errar, o direito de falar, que haja momentos para a gargalhada e outros momentos para o trabalho sério. Que trabalhar a autonomia, que eles sintam que têm voz, que participam, que as ideias deles são bem recebidas. E agora, fundamental, e aqui serve para todos, temos que adequar os nossos treinos, as nossas sessões de trabalho, as nossas aulas de qualquer área, ao nível de competência daqueles jovens. E isto eu sei que é muito difícil. Temos 30 alunos, como é que eu vou agora criar níveis de intervenção? Mas esse é o objetivo e é por aí que nós devemos ir. Eu no outro dia dizia a um jovem, meu aluno, professor, isso é muito bonito, mas eu tenho 30, porque ele é treinador, eu tenho 30 atletas, sou só eu, como é que eu faço isto? Eu disse assim, porque é que não começas a olhar para os teus 30 atletas como 30 potenciais adjuntos? Eles podem te ajudar nesse trabalho. Agora, aqueles que são os tais mais competentes, que até se calhar já praticam desporto federado, podem ser todos adjuntos naquelas aulas, divide por grupos de intervenção e tenta que eles tenham algum tipo de êxito. É fundamental para se manter. O que diz a teoria também e os estudos é que se isto estiver bem resolvido, competência, autonomia e relacionamento, a probabilidade de eu estar intrinsecamente motivado é muito maior, como é óbvio, do que não estar. E se eu estiver intrinsecamente motivado, a probabilidade de eu aderir aquele comportamento e não o abandonar também é muito grande. Portanto, em termos de intervenção, parece-me fundamental olharmos, por um lado, à questão das fases da mudança, por outro lado, à questão desta questão da motivação, o que é que motiva os jovens, e muitas vezes o problema está muito, a desmotivação passa muito por uma percepção de incompetência, que muitas vezes, eu acredito que não seja propositado, muitos de nós adultos instigamos também os nossos jovens a que se sentirem-se cada vez mais incompetentes e não olhamos para eles com os olhos que devíamos olhar e não lhes damos oportunidades de fazer outras coisas. Já sei que existem, depois há a questão dos programas que temos que cumprir, há as avaliações que temos que dar, há todo um conjunto de questões que eu sei que são importantes e que têm que ser olhadas. Mas pronto, tenho aqui mais umas coisas que eu vos vou mandar, mas eu já olho para as horas e vejo que obrigado, Jorge, já pôs aqui o site, perfeito, é mesmo isto. Aqueles que estiverem interessados, é muito interessante aquele site, tem aí uma zona de tópicos em que vocês podem procurar por tópicos de intervenção, porque assim, esta é a teoria da motivação mais estudada, mais divulgada em diferentes áreas de comportamento. Reparem, isto ajuda-nos a que eu estava a dizer, a mim ajuda-me, por exemplo, deixem passando para o desporto, esta questão, porque é que muitos jovens de facto não gostam de estar lá e abandonam e rejeitam, é porque de facto eles não são bons e depois são sempre os últimos a ser escolhidos. Por exemplo, uma coisa que eu, enquanto professor de Educação Física, cheguei a fazer e acho que eu ia dizer que é criminoso, mas não é. Mas é uma má, pedagogicamente é horrível. Encostar os meninos à parede e pôr os dois a escolher. Reparem, aqueles que são os últimos a ser escolhidos são sempre os últimos escolhidos. Sempre, há muitos que são. Se o professor não tem cuidado com esta simples questão, reparem, o quanto está a dizer àquele miúdo, ele já sabe que é mau, já sabe que é o gordinho, que é gozado, que é não sei o quê, e ainda para mais a educação física ainda o expõe o corpo, ainda o põe a fazer coisas que ele vai fazer mal, que se vai calhar vai se magoar e vai ser gozado pelos outros. Se não temos cuidado a este nível, a verdade é que depois queixamos, claro que eles não aderem nunca a um comportamento, nem nós, nenhum de nós. Pense cada um de vocês, o que é que nos motiva mais na vida a fazer? E normalmente, nós ligamos a atividades que nós fazemos bem. Seja a escritura, seja o cantar, seja o dançar,
seja os trabalhos manuais, seja a prática desportiva, normalmente nós ligamos-nos e mantemos-nos por mais tempo se de facto formos bons naquilo. E essa é a questão, trabalhar com os bons, trabalhamos todos, não é? É muito, aqueles que são realmente competentes. O grande desafio da educação para todos passa muito por aí, por olhar e lançarmos outros olhares. Muito bem, Rui, não sei se há aí alguma questão, eu tentei de uma maneira geral falar aqui de algumas, tenho algumas estratégias para a intervenção, mas confesso que não sei como é que podemos funcionar. Primeiro que tudo, tenho que te agradecer, mas eu conheço bem e conheço a tua comunicação, a excelência da tua comunicação é patente. E a paixão que tens por esta área também é patente, e acho que esta paixão que penso que grande parte de nós tem pela educação, educação de uma forma geral, mas pela educação pela saúde, é também muito motivadora e contagiante, e por isso penso que é claramente uma grande vantagem. Agora, Nuno, e isso um bocadinho é mais uma questão, e porque houve alguém que perguntou como é que se promove a atividade física no pré-escolar. Eu penso que o problema é que as crianças por si são mexidas. Os adultos é que as castram-se, assim se pode dizer, da parte da atividade física. Apesar de hoje em dia, penso que aquela coisa que os nossos pais nos diziam que é para um bocadinho quieto, já não dizem isso. Já deveriam dizer é mexe-te um bocadinho, porque na verdade... Mas os pais também são exemplo disso. Os pais também não se mexem, não é? E a questão é como é que... E eu sei que tu de todo gostas de apontar a culpa, lá está, à sociedade, ao meio ambiente. Como é que todos nós, que somos maus exemplos para os miúdos relativamente à prática desportiva e à atividade, podemos dar a volta, podemos ser motivadores, porque sabemos que a influência de modelos, como é que os modelos influenciam. E como tu dizes, nem todos conseguem ser Cristianos Ronaldos ou Telmas Monteiros, nem nada, não é? Nem vão ser. Nem vão ser. Oh, Rui, deixa-me dizer-te, em relação ao pré-escolar, um bocado o que tu disseste, é não estragar, é não impedir, porque eles fazem. Agora assistimos a coisas bárbaras, como os bebés já com o telemóvel à frente, para estarem quietinhos, a comerem nos restaurantes também com o iPad à frente, enfim, já vemos coisas deste género que não são nada saudáveis, como sabemos. Eu acho que em muitos projetos existem as questões familiares e a tentativa de envolvência da família, e tu falaste bem daquela questão de que nós não somos bons exemplos. Atenção, Portugal está na cauda da Europa em termos de níveis de atividade física. Os últimos resultados não são nada bons e agora até faltam os resultados da pandemia. Temos realmente muito trabalho a fazer e os custos que isto tem para a saúde são brutais. Portanto, nós parece que ainda não percebemos, ainda andamos um bocadinho a dormir e há estudos, inclusive, por cada euro investido, há não sei quantos euros que se poupam, nem é quase que gasto, é investido, de facto, é investimento, tudo aquilo que for. Quer-me parecer que realmente a ideia de envolvência dos pais será fundamental no pré-escolar, parece-me que sim. Agora também outra coisa, que não, e agora deixa-me alargar, eu acho que eu vou dizer, eu tenho a melhor das impressões nas questões do pré-escolar, acho que se calhar há mais trabalho a fazer ao nível do primeiro ciclo, por exemplo, parece-me, ao nível das instalações, ao nível do apoio, as AECs, o que funcionam, eu tenho muitos alunos que dão algumas horas, parece manifestamente pouco aquilo que se está a fazer. Nós estamos anos e anos atrasados, numa altura tão crucial para o desenvolvimento das crianças, ali até aos 10 anos, nós estamos a queimar etapas, falta realmente trabalho a esse nível, mas parece-me assim, valia a pena envolvência dos pais, claramente é por aí, e parece-me também que ao nível das escolas há que criar condições, desde que as pessoas assim o queiram, de avançar com projetos a este nível, é criar espaços nos recreios que incentivem os jogos, os jogos, se quiserem, tradicionais, o jogo do elástico, para as meninas jogavam mais, a macaca, que seja, são jogos que estão em muitos lados completamente em desuso, pura e simplesmente porque não há essa vontade. E eu abarco o primeiro ciclo também, se quiserem o segundo ciclo também.
e sabendo eu que estão a fazer excelentes iniciativas em muitas escolas. Há alguns projetos de escolas que estão a conseguir tirar os telemóveis durante os intervalos, só usam em um determinado espaço e os resultados são excelentes. E agora, é preciso depois criar espaços em que haja realmente este incentivo a práticas que ponham os miúdos a andar. E aqui, mais uma vez, assim, eu acho nem é questões de dinheiro, não me acredito na falta de dinheiro. Confesso que há dinheiro, faz coisas fantásticas, não há dinheiro, puxa-se pela cabeça e nós temos, felizmente, muitos jogos que se podem fazer nos intervalos, nos recreios. E já agora outra questão, isso depois é mais comunitário, porque a mim mete muita confusão como é que há tantos espaços esportivos que estão fechados ao fim de semana, por exemplo, não entendo. Em localidades onde o espaço nobre, digamos, em termos de lazer, é a escola está completamente fechada. Agora, também não vou pedir aos professores que vão, que era o que mais faltava, agora os professores também têm que ir sábado e domingo. Não, mas aqui as autarquias, de alguma forma, podem perfeitamente promover, olha, é o que eu digo, contratem professores de educação física a meio tempo, a tempo parcial, seja o que for, e ponham-nos como monitores, como agentes promotores de saúde. Outra coisa, mas como é que se consegue que uma biblioteca de uma escola esteja fechada também aos fins de semana? Porque é que não começamos cada vez mais a incentivar esse tipo de práticas? Atenção, em muitas localidades, a verdade é que é um espaço nobre, em termos de um ringue, uma tabela de basquete, seja o que for, e muitas vezes está fechado para não estragar, coisa que é completamente incompreensível. Também não se pode deixar estragar, mas tem que se usar, e aquilo tem um gasto de X que depois tem que ser reposto. Agora, precisamos, se calhar, de mais políticas proativas, precisamos também de mais políticos, já agora, se quiserem, o simples facto de não termos um ministro do desporto, também se calhar, e agora estamos aí de cima para baixo, sendo que, eu volto a dizer, tudo bem, eu acho que tem que haver sinais de cima para baixo, de investimento, de vontade, e a verdade é que há muita, se calhar tem que haver um bocadinho melhor coordenação, parece-me, do que eu vejo, cada vez mais acho que vale a pena isso, muitas vezes não é por falta de recursos, porque de facto eles existem. Precisamos se calhar consertar melhor as nossas iniciativas, mas é sempre defendendo isto. Se eu quero, eu faço. E eu não preciso que venha o governo, venha o presidente da Câmara, o presidente da Junta, que abrir a porta do coisa. Há exemplos de cidadãos que conseguiram isso, movimentos de cidadãos que conseguiram isso, porque as pessoas se mexeram e fizeram. Isso não existe o espaço, existe o ar livre, existe um parque, existe uma praia fluvial, existe uma praia marítima, existe montes de sítios, porque realmente é assim, se há atividade que é democrática e que é fácil de promover, eu diria que é esta que estamos a falar hoje aqui. Não exige grandes materiais. Se houver, ótimo, maravilha, vamos para a frente. Se não houver, inventamos, somos criativos. Mas, já agora, tu não achas, isso é uma questão que eu muitas vezes coloco, tu não achas que nós adultos também estamos a hiperproteger as nossas crianças e não os deixamos mexer com medo que abram a cabeça, que façam uma ferida no joelho, que rasguem as calças de marca, etc. Leiam o professor Carlos Neto, que é uma voz de referência neste país, sobre essas questões de deixem as crianças brincar, tem um conjunto de artigos e livros muito interessantes e completamente de acordo. A verdade é que vivemos um bocado com esta quase paranoia de que o menino se vai magoar. Meu caro, eu acho que tudo bem, onde eu andava de bicicleta, hoje são esplanadas, onde eu jogava futebol, hoje também acontecem outras coisas e, portanto, a verdade é que a sociedade evoluiu num outro registro e, portanto, eu acho é que temos realmente que viver agora com as condições que temos. Eu diria que há muitos pais que precisam de facto de ser ajudados, mais do que criticados, mais que não sei o quê, precisam de ser ajudados. Assim como por exemplo, eu estou muito ligado ao desporto federado, como tu disseste, e uma das questões que se fala muitas vezes no desporto federado é realmente que os pais atrapalham. E se eu puder não ter pais, tanto melhor. E o que eu lhes digo, se não tiveres pais, não vais ser atletas, porque os pais é que te vão levar os meninos a... Portanto, é bom que tu faças uma gestão boa dos pais, que os envolvas e lhes dês confiança de que estás a fazer. Portanto, envolve os pais, não os afartes. E é um bocado esta questão que me parece também, muitos pais precisam de ser ajudados. E o desporto aí também, aqui tem um papel importante, que é o desporto. Sim, eu sou suspeito, porque realmente a minha vida tem sido toda ligada ao desporto. Agora, não tanto como praticante, como já fui de ginástica, de handebol, de futebol, de tanta coisa.
Mas a verdade é que o desporto é uma metáfora da vida maravilhosa. Dificilmente encontras outra atividade onde há esta ideia do ganhar, do perder, do superar, do vamos em frente. A derrota não é nenhuma desgraça, antes pelo contrário, vamos aprender com a derrota. Isto são tudo valores que são fundamentais. Por isso, mais uma razão para não se perceber tão mal que não haja tanto mais investimento nisto. Vou-te dizer, e eu acho que já vais sabendo, a área de facto que eu neste momento estou a trabalhar mais tem a ver muito com essa questão do desenvolvimento positivo dos jovens através do desporto. Como é que nós podemos, usando a ferramenta desporto, e qualquer modalidade serve, mais ou menos, há modalidades com determinadas características, mas é trabalharmos competências para a vida de uma forma mais, isto já se faz há muito tempo, agora, de uma forma consistente, concertada e avaliada e depois transferida para a vida e também avaliada essa transferência, isso é que é um bocadinho mais complicado e estamos a dar passos nesse sentido, porque me parece não só atual, e tem um futuro tremendo, porque realmente é por aqui que nós devemos ir, digo eu. Okay. Isabel e Laurinda, não sei se têm alguma questão que queiram também avançar. Enquanto as minhas colegas estão em... Eu ia aproveitar uma questão que está aqui e que eu acho que é um desafio, porque eu própria senti isso quando tive filhas na escola, que é, em questões de segurança das instalações, às vezes há escolas que proíbem as crianças de jogar à bola cá fora nos recreios. Como é que se consegue ultrapassar isso? Como é que se consegue fazer vir aos diretores de escola que isso é muito importante? Eu depois das minhas filhas serem proibidas, não, na escola delas, ser proibido levar uma bola, ao ponto dos miúdos ferrarem a bola com papel, que era para disfarçar a bola, fiquei encantada quando entrei noutra escola e vejo os miúdos a jogarem a bola nos recreios, nos pátios, os vidros partem-se, ok, alguém assume a responsabilidade e há de pagar o vidro, mas como é que nós conseguimos fazer ver as direções das escolas o quão importante é que as crianças se divirtam nos recreios, nos espaços, que meninos e meninas joguem e que desfrutem dessa oportunidade? Eu parto do princípio, vou usar assim uma expressão que não sei, as pessoas não são loucas. Se uma direção decidiu, vou tentar não ser mauzinho, vou ser não é politicamente correto, que é, se as pessoas tomaram a decisão de proibir bolas, devem ter motivos fortes para o fazer. Não me passa para a cabeça que não haja. São questionáveis. Dizerem-me que proibiram porque os meninos vinham muito suados depois para as aulas sérias e importantes, para mim não é argumento que funcione. Criem condições para que haja Mas atenção, eu respeito imenso os professores que estão no terreno. Eu já fui professor durante muitos anos do ensino secundário. Eu que tinha discussões com amigos meus muito críticos em relação aos professores, eu dizia a todos a mesma coisa: vamos trocar de profissão uma semana. Vens uma semana para a minha escola e eu vou uma semana fazer o teu trabalho. E depois, ao fim dessa semana, tu vais ver se me continuas a dizer a mesma coisa das escolas e dos professores. Porque, pronto, vamos lá ver. Parece-me assim, as associações de pais têm voz. Não naquela do contra, eu acho que aqui não vai, eu acho que aqui temos que ir pelo bom senso. E vou dizer assim, se eu na minha escola, na escola dos meus filhos, que já passaram essa fase, felizmente, mas se houvesse essa questão, eu enquanto pai sentia-me no direito, na obrigação de ir fazer, lá está, de fazer a pergunta, de envolver outros pais. Existe uma associação de pais, existem certamente o grupo de educação física que também terá que ter uma palavra a dizer sobre isso. E portanto eu acho que assim, a escola não é só da direção da escola, mal era se assim fosse. A escola também não é só os pais fazem parte da escola e acredito que assim, o que eu faria é assim, vamos perceber as razões e vamos criar condições para que se rebata essa questão, criar condições para que realmente os miúdos, não faz sentido nenhum esta proibição, que já ouvi falar, que se conheço, sei que existem casos assim, volto a dizer, certamente que há razões, agora são rebatíveis, lá está, vivemos felizmente numa democracia, e portanto, eu não me calaria, digamos assim, enquanto membro eventualmente de uma associação de pais, ou num conselho de turma, seja o que for, existe um projeto educativo de escola, que provavelmente até faz menção ao ser ativo, então vamos ser consistentes e coerentes e vamos criar condições, porque não haja acidente, porque muitas vezes as razões são essas. Há muitas bolhas, há muitos acidentes, há muito não sei o quê, então vamos criar condições para resolver esta questão de uma forma saudável e equilibrada e que realmente sirva aos interesses de todos. Portanto, eu diria, era muito neste registro. Agora, os pais também... Eu acho que tocou em 2 pontos muito importantes, que é envolver os pais, não é?
Eu acho que sim, e muitas escolas pecam por isso, porque os pais não estão disponíveis às vezes para criar associações de pais e, portanto, aí depois perdem a razão e perdem o direito de falar e a sua oportunidade de voz. E depois, calhar, também chamar os pais à atenção o quão importante é que as crianças realmente vão para a rua brincar em vez de estarem fechadas em casa, ligadas aos computadores, onde eles acham que elas estão mais seguras. Portanto, eu acho que é preciso começar a mudar um bocadinho o paradigma da sociedade e fazê-los ver o quão importante é que realmente as crianças ocupem os espaços livres e aproveitem. Nem todos têm essa oportunidade, mas muitos têm a oportunidade de aproveitar a envolvência para E repara, que falamos para a escola, vamos pôr aqui a comunidade, a junta de freguesia, ou o bairro, ou que seja o que for, que é exatamente o mesmo processo. Eu admito, eu aceito que hoje o meu filho mais novo já tem 25 anos, portanto já está noutro registro. Mas eu, se calhar, em determinadas zonas, tinha dificuldade em deixá-lo sair como os meus pais me deixavam de bicicleta, e o Nuno, tudo bem. E, portanto, eu percebo que haja essa retração, os tempos são outros, os espaços são outros, tudo. Agora, o que eu entendo mal, como não te dizia um colega meu de basquetebol, que queria bater umas bolas de basquetebol num determinado espaço, não interessa, ele não encontrou uma única tabela de basquete, um único espaço onde pudesse ir com o filho jogar basquete. Quer dizer, isso para mim, hoje em dia, felizmente já existem muitos espaços bons para isso, mas a verdade é que assim, eu enquanto moderador de um bairro ou de uma junta de freguesia, e haveria de fazer força junta de freguesia, temos que criar espaços, condições para que isto seja possível eu deixar aqui os meus filhos em segurança. Ponto. É um bocado por aqui. Podemos agora falar do desporto escolar, que eu também acho que é algo que merece mais atenção, merece mais apoio, porque realmente nada melhor do que... E há muita aquilo que eu dizia há pouco das escolas fechadas ao fim de semana, continua a haver algum subaproveitamento, e já agora eu vou bater no futsal, uma futebolização exagerada de muitos pavilhões alugados em horas nobres, que eu também sei que é preciso pagar as manutenções, é preciso, os aluguéis são importantes, mas sei de situações que realmente não fazem sentido, de pavilhões que estão ocupados pelo futsal, de uns quantos adultos que resolvem ir jogar umas futeboladas, que é muito importante e é importante que o façam, mas mais uma vez aqui era bom que houvesse equilíbrio. Agora, vamos falar de cidadania. Olha, eu acho que tocou exatamente no ponto-chave, ou seja, a atividade física não é só na escola, é na comunidade e, portanto, para além da escola, muitas outras instituições com responsabilidade nessa área, e não só para as crianças, para todos, para os adultos. Olha, Isabel, deixa-me dizer que aquilo que eu comecei aqui, começa em cada um de nós. Exato. Então nós esperamos que os outros façam quando nós ficamos quietos, não é? Eu gosto muito de uma frase do Bill Gates, que todos os anos eu digo aos meus alunos, ele numa escola, depois de várias coisas, virou-se para os alunos e disse-lhes assim: antes de quererem mudar o mundo, arrumem o vosso quarto. E eu acho esta ideia fabulosa. Tudo bem, cheio de ideias, vamos mudar. E espera lá, e a rua onde tu vives? E o bairro onde tu vives? Será que não podes começar por... Não, antes disso, o teu quarto. Eu este ano aos meus alunos universitários lancei-lhes este desafio e foi com muito agrado que agora, ao ver os portfólios deles finais, vi, por acaso até me ri e disse assim, deve haver muitas mães a agradecer ao professor. Muitos deles dizem, eu nunca fiz a cama, comecei o dia, o professor disse, comecem o dia a fazer, deixar o vosso quarto arrumadinho e não sei o quê, que é algo que depois, que é um sinal de arrumação e de organização e depois estamos prontos para outras aventuras. E, portanto, é um bocado este registro. Mas eu penso que a Laurinda queria dizer alguma coisa e estava... Não, deixa. Eu queria falar de reforçando aquilo que o Nuno disse, que as escolas estão fechadas e têm pavilhões ótimos e salas de desporto ótimas que podem ser usadas. Eu acho que a escola cada vez mais tem que se abrir à comunidade. E, portanto, não é fechar os portões à sexta-feira à tarde e abri-los na segunda-feira de manhã. E aí eu acho que as autarquias, câmaras, juntas de freguesia, associações de pais, se calhar não me estão a ouvir, associações de pais têm que fazer um esforço para, em parceria com a escola, esses espaços estarem abertos para os miúdos poderem usufruir deles ao fim de semana. Isso é uma questão. Outra questão também é o pré-escolar e o primeiro ciclo. Muitas vezes os pais também não deixam, porque o menino pode-se partir o braço, pode partir a perna. Eu digo sempre, o menino que passou para a escola e nunca partiu o braço, nem uma perna, nem fez um arranhão, não passou para a escola. Quer dizer, isto não me cabe na cabeça. Não é cá para... E olha que eu estive ligada há muitos anos ao seguro escolar, às questões do seguro. Portanto, não me faz muita impressão. O menino, coitadinho, pode-se magoar, pode partir o vidro, porque o seguro até paga o vidro, portanto, qual é o problema de partir o vidro? Partir o vidro.
teve que ir para o hospital, teve que ir para o hospital. Eu fui uma vez às 10 da noite com o miúdo para o hospital, porque na brincadeira com o outro abriu aqui um lanho com vidro, não é? Portanto, quer dizer, não é nenhum drama. Agora, os pais, não é culpar os pais, porque a vida hoje em dia, sobretudo nas grandes cidades, é complicada para os pais, e nós sabemos que é, e eles não têm muito tempo para ir à escola, mas é começarmos todos a fazer um esforço para envolver os pais de alguma maneira e serem ouvidos de alguma maneira. Envolver. Há um projeto aqui com o professor Carlos Neto que envolveu muitos pais e transformou os recreios das escolas do primeiro ciclo todos com materiais reciclados e materiais da natureza, e que os miúdos ao fim de semana usufruem desses espaços nas escolas e com os pais, porque é muito bom. Não foi um processo rápido, foi um processo lento, mas que é o direito a brincar. E o direito a brincar é muito importante. E se nós começarmos a incentivar os miúdos, os pais, desde os pré-escolares, dos jardins de infância, depois ao primeiro ciclo, provavelmente quando chegarem ao segundo e terceiro ciclo pensarão de outra maneira e mexer-se de outra maneira também. Não é? E depois a história também dos paizinhos todos terem levado os meninos à escola de carro, quer dizer, eu sempre fui a pé para a escola, nunca me lembrou que longe ou perto, fui a pé, até ia para a faculdade quando vim para Lisboa aos 17 anos, porque poupava 5 tostões no autocarro, não é? E, portanto, dava jeito, que as 5 tostões davam pouco café e ainda sobrava. Outros tempos, Laurinha. Portanto, quer dizer, vamos lá ver. Agora, com a pandemia, eu estou preocupada, porque não há ainda números, mas nós vamos pagar os caros. Pois vamos. Em termos de saúde, nós vamos pagar muito caro sobretudo nas gerações mais novas. Eu vou pagar, mas eu já estou a pagar porque parti uma perna, entretanto, portanto fiquei imobilizada. Mas tanta gente me poder mexer, para mexer. Mas em termos de crianças, eu penso que vamos pagar caro até porque eles habituaram-se agora a ter outras formas de se entreterem, não é? E passar o tempo. Que eu, só para reforçar uma ideia, que eu acredito muito nos projetos comunitários, envolvendo, deixe-me juntar os centros de saúde, porque os médicos têm ainda um peso forte, médicos e enfermeiros. E agora, agora isto obrigava a investimento, que era nas tais equipas multidisciplinares, começámos a ter técnicos especializados em educação, na promoção do exercício físico e da educação física, também envolvidos nos projetos de centros de saúde. Portanto, esta ideia do centro de saúde, da escola, da junta de freguesia, das outras associações locais que todas as localidades têm, ou associação cultural, ou clube desportivo X. Ou e associações desportivas até. Agora, qual é o problema? Temos que saber trabalhar em equipa, temos que falar não no eu, mas no nós. Temos que trabalhar aqui um conjunto de conceitos que são fundamentais e que, infelizmente, muitas vezes não são possíveis, ou porque entra a política isso pelo meio, ou porque entram os interesses ou porque entram não sei o quê. Agora... Mas, sim. Mas temos que começar por algum lado. Pronto. E alguém tem que começar. Se houver, se não tiver... Temos 380 câmaras. Se tivermos 20 projetos, ótimo. 20 equipas, começar com 20, ótimo. Mas já são 20 que começaram. Acho que por aí tem que haver vontade. Volto a dizer, não parece que o problema seja dinheiro, porque existe dinheiro. Não. Tem que ser, se calhar, melhor aproveitado, melhor, não sei, também não quero estar aqui a criticar e falar de coisas às quais eu não estou muito ligado. E até quero sempre acreditar que as pessoas estão a fazer o seu melhor. Mas se conseguirmos que isto seja, acreditando sempre que a decisão é de cada um e nós temos é que criar, eu acho que nós professores, se quisermos, nós pais, somos cada vez mais, eu gosto da expressão criadores de condições, é muito mais isto. Se nós formos criadores, criamos condições para que os outros queiram, eu parece-me que é por aí. Rui, deixa-me só, há aqui uma questão da Maria do Rosário, que falou da questão dos telemóveis, e isto aconteceu, pelo menos num caso eu conhecia em Santo Tirso, conseguiram com um ano de escolaridade em que houve participação dos pais, porque aqui a colega estava a perguntar como é que se pode fazer deixar. Foi um trabalho aturado, mas eu sei que resultou muito bem, que realmente foi preciso envolver os pais. Os miúdos tinham um espaço onde deixavam o telemóvel no início, quando chegavam à escola. Todos os pais sabiam do número, se fosse alguma urgência, para onde ligar, que era o que nós fazíamos no nosso tempo. Telefonávamos para o telefone fixo das escolas, uma coisa mais... Era preciso alguém que se adoeceu, ou o pai que de repente é uma urgência, é preciso ir buscar o menino à escola. Liga para o telefone da escola e na mesma hora, portanto, esta paranoia que também muitos de nós, muitos pais têm, de ter que estar em 100% de contacto
contacto com os filhos, é outra ilusão e outra coisa que está a estragar tudo isto. E, portanto, eu acho que muitos jovens também, apesar de tudo, devem agradecer. É uma questão de começar devagarinho, mas eu vou dizer, este projeto eu sei que aconteceu, e se calhar em outras escolas, implica naturalmente os pais, é preciso aqui alguma série de cuidados, mas que aquilo estava muito organizado. Volto a dizer, havia um número de urgência, se fosse caso, se fosse preciso. Os meninos à hora X também podiam usar, tinham ali um período em que podiam usar lá para as mensagens, não sei o quê, mas depois a escola criou condições nos recreios para que houvesse atividade, não só atividade física, como outro tipo de jogos que podem ser dinamizados nos recreios. E foi um sucesso brutal. É tal ideia, aquela velha ideia, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, e os próprios miúdos no início, agora quase que parece que temos que ter o telemóvel sempre no bolso, e de repente, espera lá, isto até é uma liberdade, uma libertação que não tem que estar sempre atento ao coisa, e portanto são estes contraciclos que felizmente acontecem muito pouco, mas vão acontecendo e que nós temos que incentivar. Agora, depende muito da vontade de cada um, neste caso cada escola, a direção da escola. Mais uma vez aqui são os pais. Eu imagino que se um grupo de pais e de professores quisesse avançar com uma ideia destas, eu penso que numa iniciativa se calhar mais global de aumentar os níveis de prática desportiva e de atividade física da sua população, também os adultos, volto a dizer, é importante não esquecermos a população adulta, os funcionários não docentes, que também passam muito tempo sentados, os administrativos passam o dia todo sentados e precisam, também alguém falava das pausas ativas, já se está a fazer imensas empresas e instituições públicas, as pausas ativas, é quase que uma reivindicação que as pessoas também têm que começar a ser mais proativas também nisso. Portanto, o mexa-se tem a ver com isto tudo, mexer-nos fisicamente, mas também, se quisermos, em termos de iniciativas, de não deixar cair as coisas e de sermos às vezes chatos e acreditarmos naquilo que temos de fazer. Eu tento sempre ser positivo, apesar dos números não serem agradáveis para Portugal neste domínio, temos que ver estas crises como oportunidades de fazer diferente. E, portanto, vamos em frente. É um bocado por aqui esta mensagem que eu tinha. Eu vou-vos enviar, eu tinha mais, mas não vale a pena. São uma série de pequenas ideias que nós já fomos falando aqui. Também alguns sites, para quem quiser. Por exemplo, mesmo a resposta de algumas perguntas que vocês fizeram. A OMS tem um site fantástico, internacional agora. Também é bom, aumenta os níveis de inglês, de poder pôr os jovens à procura das respostas, muitas vezes que eles têm. O CDC, que é o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, também está sempre muito atualizado, com muitas informações muito interessantes. O Health Behavior School Children, o HBSC, que é o maior estudo em meio escolar sobre as questões de saúde, não só sobre desporto, abrange múltiplas outras áreas, é de fácil acesso e qualquer professor, naquela ideia que eu disse de envolver os alunos, fazerem mais perguntas e vamos todos à procura das respostas, eu acho que é muito por aqui que nós podemos e devemos avançar, com a ideia que isto vai ser muito mais consistente. As mudanças demoram mais tempo, mas são mais consistentes. Será assim, em termos de mensagem também. Okay, não. Olha, antes de mais, muitíssimo obrigado por esse, mais uma vez estás disponível, tu és já quase um sócio benemérito da Educação para a Saúde, estás sempre disponível para tudo e agradeço-te mais uma vez. Aproveito para agradecer também, obviamente, à Isabel e à Laurina, à equipa da Educação para a Saúde. E pronto, para quem nos esteve a assistir, obrigado pela vossa presença. Este foi o último webinar deste ano letivo. Em setembro vamos reiniciar com outros webinars e se calhar, Nuno, vamos convidar também para um outro, porque a tua paixão pela temática e pela educação para a saúde é cativante e é sempre um bom exemplo. Muito obrigado. Tá, obrigadíssimo, boa noite a todos e mexam-se. Ok, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado.